Hilda Maria Pereira Leite Almeida Brás, nascida em Ponta Delgada, e tudo o que fiz foi aqui, menos a altura em que fui estudar para Lisboa, e durante 7 anos estive ausente. Este nome surgiu com a minha irmã mais velha, que não conseguia dizer Hilda, e que dizia Ié, e depois de Ié passou a Lilé e ficou. Olha, foi muito fácil porque eu já tinha no clube o meu marido desde 1992 e o meu marido, tinha também o meu irmão, mas o meu marido mais importante para mim porque convivíamos e eu sabia o que é que se passava no clube, também era convidada aos eventos como hoje em dia se faz, os jantares festivos, portanto eu conhecia um bocadinho do clube. O meu marido também nunca foi muito expansivo para me contar coisas, mas eu sabia alguma coisa. Também o meu pai tinha sido homenageado um ano, tenho a impressão, um ano antes, como o profissional do ano, depois ficou sócio honorário, portanto, eu tinha uma família já fazia parte da família dentro do clube, de maneira que, pronto, foi uma coisa para mim muito interessante, o meu marido chegar a casa e dizer-me, olha, que o clube quer que sejas a primeira mulher rotária, e eu achei estranho, mas ele disse-me logo a seguir, olha, vais ter que fazer uma palestra sobre insucesso escolar. E eu, pronto, palestras não era bem propriamente aquilo que eu gosto, nunca fui uma mulher de grandes conversas, mas lá fiz a palestra e parece que gostaram, porque depois combinaram a minha entrada, que foi em abril de 1979. Portanto, era realmente uma equipa especial, com pessoas muito especiais, porque uns eram médicos, outros eram advogados, outros eram grandes empresários, portanto, realmente senti-me sempre bem acolhida, apesar de sentir que estava perante um grupo extraordinariamente importante da nossa classe de Ponta Delgada. Quiseram que eu fosse presidente, portanto, 2 anos depois já era presidente. Eu acho que houve uma coisa que eu fiz, lembro perfeitamente, no clube, no Hotel São Pedro. Um dia estava na escola e uma colega minha veio ter comigo e diz-me assim, olha, sabes que o clube Rotário de Ponta Delgada, que eu não fazia parte, mas ela sabia que eu tinha familiares, dão bolsas de estudo. Eu tenho aqui uma bolsa de um aluno que precisa de auxílio. E eu lembro-me perfeitamente que levei para um jantar que houve, tenho a impressão que devia ser um jantar de mudança de presidentes, entreguei todo o formulário da candidatura e eu acho que isso, se calhar, os levou a pensar que eu que seria, portanto, seria um bom elo de ligação com a escola e com a juventude e com toda a ajuda que podia dar na realização das atividades do clube. No clube fui logo presidente, como disse há pouco, 2 anos depois, portanto, eu estava na calha mesmo, porque nós tínhamos, como disse há pouco também, havia muitos companheiros que eram relativamente jovens, com 40 e tal anos, eu tinha 51, até o meu marido era mais novo que eu, 6 meses, na altura, tinha 50 anos, e eu sentia que eles precisavam de alguém para trabalhar, mas que tivesse mais possibilidade, mais tempo disponível do que eles. E então puseram-me logo em secretário. O meu irmão, lembro que no ano a seguir foi presidente, deu-me logo tarefas. A seguir eu fui secretária, porque o secretário significava que a seguir ia ser presidente. Portanto, e passados 2 anos eu estava em presidente. Claro que tive imensas dificuldades porque não tinha formação nenhuma ainda sobre o que era o Rotary. Lembro que me mandei vir cassetes para poder ver e saber o que era o Rotary, o que o Rotary significava, porque como professora, assumindo um cargo, portanto, tinha toda a sensação que tinha que saber muito mais do que sabia. De maneira que lá já me fui formando com as cassetes e depois assumi o cargo e foi muito bom, porque realmente fiz coisas muito interessantes. E pronto, a seguir, depois de ser presidente,
convidámos para tudo, desde secretária, tesoureira só foi uma vez, porque realmente não tenho grande tendência para lidar com números, ou seja, para pagamentos é tudo, porque estava habituada ao meu marido a fazer essa tarefa. Portanto, fui presidente, secretária, todos os serviços à comunidade, os serviços internacionais, a juventude, o apoio à Fundação Rotária Portuguesa através de bolsas, com a liderança das bolsas, na ligação à Rotary Foundation, porque havia depois que fui presidente, então percebi que havia muitas necessidades na comunidade. Fizemos 3 subsídios equivalentes que hoje em dia correspondem aos projetos de subsídios globais. Só que a diferença era que era até $10.000 e hoje em dia esses são a partir de $30.000. Portanto, fizemos 3 projetos muito interessantes. Portanto, envolvi-me bastante na sociedade e de tal maneira que depois fui convidada para outras associações, porque são sempre os mesmos. Fui convidada para assumir outros cargos nas associações, para dizer Sebral, etc., o Grupo de Amigos da Pediatria. Em relação à pergunta, se calhar que queres que eu fale, que é também qual era a minha ligação à Rotary Internacional, com o papel no Rotary Internacional, ainda há 2 anos fui solicitada para ter um cargo de coordenadora ibérica, de Zona 20C, sobre a coordenação da polio, em relação aos 5 distritos de Portugal e Espanha, mas realmente eu já não estou com grandes disponibilidades, portanto, de idade para assumir grandes desafios. Portanto, hoje em dia sou mais comedida. Há 3 anos ou 4, depois de ser coordenadora, assumi um cargo no Grupo Rotary em Ação, que é o chamado RAG, Rotary Action Group, assumi o cargo de diretora de Hepatite Eradication, porque também me envolvi no distrito com essa temática e desde há 2 anos sou vice-presidente desse RAG. Portanto, internacionalmente fiquei por aqui. Claro que senti dificuldades em relação à minha residência, porque tive que mudar para Lisboa. Portanto, eu estive em Lisboa durante um ano inteiro e vim uma vez por mês a casa. Não me apercebi logo que era assim, mas depois também foi fácil perceber que era impossível andar a viajar. Portanto, vim cá fazer as visitas, como qualquer governador faz, sair de Lisboa e vir cá, aos clubes dos Açores, à Madeira, etc. E tudo, em todo o distrito, porque uns eram para norte, outros eram para sul, e vivi realmente um ano inteiro completamente envolvida com o Rotary. Desde que entrei para o Rotary não foi fácil, porque eu tinha já 51 anos, é verdade que já tinha os filhos já ou a terminar o curso ou a trabalhar, e sentíamos já com mais disponibilidade. Daí que tenho aceito ser rotária. Em relação à minha profissão, claro que também não era fácil, porque o horário do almoço, como o companheiro João Miranda, presidente, sabe, o horário de quarta-feira, da 1 às 2h30, disponibilidade, às vezes não é fácil. Então, logo nos primeiros anos eu tive imensa dificuldade, mas resolvi logo, porque para mim os obstáculos não existem praticamente, tem que se resolver. E então mudei logo as minhas aulas, que eu tinha aulas até à 1h30, não fazia o intervalo, porque era uma aula em conjunto, portanto, hoje em dia diz-se, portanto, acho que eram de 120 minutos, e eu retirei o intervalo, combinei com os alunos não se importaram, porque também gostavam de sair mais cedo, e então saía à 1h10, o almoço começava à 1h, à 1h10 eu saía a correr, ia para o carro e aparecia no almoço, eu já estava a comer o prato, mas também nunca acharam que isso era impeditivo de ser rotária. Portanto, também sempre me apoiaram e então, portanto, depois houve uma altura em que começaram a dar um horário que terminava à quarta-feira ao meio-dia e eu aí tinha mais disponibilidade, mas mesmo assim nesse ano eu lembro perfeitamente que saía ao meio-dia, mas tinha 3 miúdas de Santo António que precisavam de apoio e eu ficava com elas até 1h45, até meio-dia, 1h45, 1h45 então saía, já para chegar lá por volta da 1 e... Sim, senhora. Portanto, é assim, eu como fui professora e sempre senti um grande paixão por ajudar os jovens mais desfavorecidos. Daí que aquilo que eu escolhi para ser para mim muito importante são precisamente os serviços à comunidade. E nos serviços à comunidade, o apoio aos jovens. Portanto, eu realçava um projeto que já faço há 25 anos, vai fazer agora em janeiro 25 anos, que é o aniversário das crianças da Mãe de Deus. Portanto, isso foi-me transmitido através de uma cônsul americana que estava cá e a vice-cônsul que
que antigamente tinham a Cônsul que estava há uns anos aqui, já foi há muito tempo, que começou a fazer o aniversário nas crianças da Mãe de Deus. As crianças da Mãe de Deus, como toda a gente conhece, é uma grande instituição, claro que tem apoios, mas estão, neste momento, na altura apoiavam 70 crianças, hoje em dia estão 44, mas que é muito interessante desde 2000 ter feito o aniversário juntamente com a Cônsul Americana. Depois essa Cônsul Americana foi-se embora e eu fiquei com esta tarefa de continuar com aquele projeto. Então cheguei ao meu clube e disse: a gente agora deixou de ser um projeto das mulheres dos cônsules, mas será que o Rotary Clube Ponta Delgada quer um projeto para si? Disseram que sim, e portanto continuamos sempre esse projeto. Também foi muito importante para mim o apoio que fizemos sempre às crianças no Natal dos Gaiatos. Cá está mais uma instituição que merecia na altura bastante carinho, e nós fizemos vários anos os desejos deles. Portanto, eles diziam o que é que queriam, chegaram a pedir Moto 4. E nessa altura, eu chegava ao clube e dizia: como é que eu faço? Eles diziam: não sei o que, davam-me lá o seu apoio. Eu lembro que o Moto 4, e eles diziam assim: olha, compra bicicletas. E nós fomos para o ZIP, não me lembro se era o IPA, devia ser o PIPA, que tinha bicicletas, comprámos as bicicletas, mas chegámos lá, eles não acharam graça nenhuma, nós dámos bicicletas em vez de Moto 4. Portanto, ficaram com a ideia, porque havia jovens já mais crescidos e que achavam que nós, rotários, podíamos satisfazer o mundo deles, e nós, então, era impossível. De maneira que depois eles mudaram-se das capelas, vieram para baixo para a cidade, a companheira Luísa ainda andou lá a apoiá-los, mas nós, portanto, deixámos esse apoio porque não nos ficou acessível. Portanto, essas são os dois grandes projetos que eu falo, que faz parte da minha história e das características que eu tenho em ajudar os jovens mais desfavorecidos. E depois, muito importante, foi a formação dos 3 Rotaract Clubes. Foi em 2002, logo a seguir a entrar para o Rotary, de ser presidente. Eu escolhi, porque, portanto, a gente pensa que o Rotaract é muito importante, e é, para dar continuidade ao Rotary Club, ao nosso Rotary Club, ou qualquer Rotary Club, e formámos o primeiro Rotaract em 2002, com alunas minhas que eram, portanto, que eu achava... primeiro as tinha mandado ao RILA. O RILA também é uma coisa muito importante que sempre se fez a partir do ano que eu entrei. Eu lembro que o meu irmão era presidente logo a seguir eu ter entrado, e chegou ao pé de mim e disse-me: tens aqui isto, vê lá se isto concretizas, que era precisamente o convite para ir arranjar miúdos para ir ao RILA. O RILA, como toda a gente sabe, chama-se Prémios Rotários de Liderança Juvenil, em que se levam grupos de jovens que aprendem a ser líderes, e além de aprender o que é o Rotary e a nossa organização. Portanto, vêm sempre muito imbuídos do espírito rotário, e como mandei 2 alunas minhas no ano anterior, depois elas vieram satisfeitíssimas e disseram: então vamos embora, vamos fazer um Rotaract. Com certeza. E então fizeram. Elas depois foram para a enfermagem e fizeram um grupo rotário muito importante. Pronto, estes Rotaracts, depois, há pouco tempo, há 3 anos ou há 2 anos e tal, com a sua colaboração, que era uma coisa que já vinha pedindo há muito tempo, desde que nos conhecemos, que era fazer um Interact aqui no colégio. Portanto, eu fui corresponsável pela formação do Interact, que me deu também muita satisfação, ainda hoje em dia existe. Portanto, eu acho que foram estes os grandes motivos, as grandes questões que me envolveram, mas também um projeto, agora falando em projetos mais emblemáticos, o projeto que fizemos no hospital em 2013, começou em 2013, concretizou-se depois passados 2 anos, que não é fácil, que é um projeto de subsídio global, que foi a remuneração do serviço de oncologia. Portanto, nós fizemos um grande projeto, aliás, está lá com a nossa placa, com o projeto que foi preciso ter apoio de outros clubes internacionais. Nós recorremos a nossos clubes irmãos dos Estados Unidos da América, e foi um projeto que ainda hoje em dia penso que seria difícil voltar a fazer uma coisa daquela envergadura. Pronto, essas são as coisas que mais me afetaram e que mais interessam. Pronto, as outras coisas foram muitas coisas, mas mais simples.